aí. Nós estamos começando mais um programa, esse programa muito especial, Mulheres de Fé em Ação, e já já vocês vão saber o porquê. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Na verdade é um assunto apaixonante. Nós vamos falar sobre o tema que nós estamos trazendo para vocês nesse programa, Minha Família é um Tesouro na Terra. Hoje nós vamos falar e comemorar, que eu tenho certeza que você já celebrou essa data, e se não celebrou, você passe a celebrar. Nós vamos comemorar aqui com elas. Eu vou já apresentar para vocês o Dia dos Namorados. Então essa mesa hoje foi preparada para que você possa se inspirar nessa mesa e você fazer a mesma coisa. Se você ainda não fez, nós não estamos atrasadas, o mês de junho ainda está aí, então se você ainda não celebrou essa data com o seu amor, você vai celebrar e já já você vai ouvir uma palavra maravilhosa para o seu casamento. Hoje nós vamos falar o que é ser feliz. Como ser feliz no casamento. E eu quero apresentar para vocês elas que estão sempre aqui conosco, abrilhantando esse programa. A nossa amada querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga top, que eu sempre falo isso para ela, que está sempre aqui trazendo uma mensagem, experiências do seu programa. E também estamos hoje também com a nossa querida Adriane Oliveira, a nossa amada surfista, empreendedora, ministra, cheia de Deus. E também estamos com a nossa amada Maísa Firme, né? Maísa é uma mulher de fé, uma mulher muito batalhadora, não é? Que tem um projeto lindo, que eu sempre falo que ela um dia vai falar sobre esse projeto, mas para você ficar aí só pensando, né? Que projeto será esse de Maísa? Queridos, nós vamos falar hoje sobre... Você quer ser feliz no casamento? Você casou para ser feliz? Vamos falar sobre isso hoje. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você e já já nós vamos conversar com elas. O texto fala assim, está no livro de 1 Coríntios 13, no versículo 4, diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, fica com essa. Quem ama nunca vai desistir do seu amor. Olha, porém, por que ele não desiste? Porque ele suporta tudo com fé, crendo que Deus vai fazer uma obra. E com esperança e com paciência. 1 Coríntios 13, 4, 7. E nós vamos falar exatamente agora sobre isso. Você casou para ser feliz? Uma pergunta, uma interrogação. Você casou para ser feliz, Valéria, Adriane, Maísa? A gente tem visto muito por aí, não é? A gente casa para ser feliz. É assim, Valéria? A gente casa para ser feliz? Não. A gente casa para encontrar alguém que vai complementar, vai aumentar aquela minha felicidade. Mas eu tenho que ser feliz comigo mesma. Se eu for na intenção de casar para encontrar uma pessoa que vai me fazer feliz, não vá nessa, porque você não vai encontrar. Não vai encontrar. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo, em primeiro lugar. Depois, aí sim, você vai querer uma pessoa para quê? Para vir somar na sua vida, né? Porque se você arranjar uma pessoa que venha para diminuir, para tirar de você, então a gente tem que arranjar alguém que venha para somar, que venha para chegar perto, para ser aquele companheiro, aquele ajudador, aquela pessoa que venha cada dia mais eu me sentir feliz e eu também fazer o outro feliz, porque casamento é isso, né? Porque é um procurando fazer o outro feliz. Porque a gente escuta muito as pessoas falarem sobre... eu só vou ser feliz, né? As pessoas acham assim, né? Eu só vou ser feliz quando o meu marido começar a me tratar melhor, quando o meu marido mudar o humor dele. Eu só vou ser feliz quando meu marido parar de beber, quando meu marido, sabe? Então você joga a sua felicidade no outro e a felicidade ela deve estar em você. E quem é que traz essa felicidade para você? É Deus.
a sua alegria, a sua força, ela vem de Deus. Então a gente lembrou aqui, a gente estava conversando nos bastidores e a gente lembrou de Adão e Eva, que quando Deus teve a ideia de trazer Eva de presente para Adão. E quando Deus trouxe Eva, Adão estava satisfeito. Eu acho perfeito isso, porque Adão estava bem, Adão estava feliz. Mas Deus presenteou ele com Eva, com uma mulher. Então, o que é que nós queremos passar para você? Esse é o primeiro ponto. Casamento não é você ser feliz por causa do outro. Casamento, você precisa estar feliz com Deus. E aí sim, você vai fazer o outro feliz, não é, Adriane? É verdade. E principalmente, é o que eu sempre digo, as nossas expectativas sempre estarem voltadas para Deus. Sim. E não no outro. Porque se eu coloco expectativa no outro, sempre a gente vai achar alguma coisa que o outro precisa melhorar. E muitas vezes a gente não olha para nós mesmos. A palavra de Deus diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu tenho que me avaliar. Porque se eu tiro o meu tempo para avaliar o outro, na primeira circunstância que aparecer, você vai ter uma decepção, você vai achar que a sua fonte de alegria, a sua fonte de prazer, de tudo que é supremo na pessoa. E isso não é de Deus, porque em primeiro lugar nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ter um equilíbrio nisso aí, né, Valéria? E colocar a expectativa no outro, como Sandra falou. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que me encontrar na felicidade e os dois se completarem, mas nunca esperar que só o outro vai me fazer feliz. E muitas vezes a gente diz assim, eu vou fazer uma lista de coisas que você precisa melhorar, né? Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa falar isso. Eu vou fazer uma lista de coisas que você precisa melhorar. E aí você faz e você encontra milhões de defeitos no outro, não é? No outro. Então sente aí, eu vou dizer o que é que você precisa melhorar. Você precisa melhorar nisso, naquilo outro. E se você não melhorar, eu não vou ficar nessa relação, nesse casamento. Gente, isso não é de Deus, isso está errado, porque você também tem defeitos, nós temos defeitos, nós temos muitos defeitos e você nunca vai mudar o outro, quem vai mudar o outro é Deus. Você vai entrar em oração, você vai melhorar você mesma, nós precisamos melhorar. Quando a gente faz uma lista, eu vejo assim, Valéria, de que o outro precisa melhorar, é porque eu já tenho uma lista que eu preciso melhorar. Então, eu preciso, um casamento, ele não é para você dizer assim, se você não mudar, isso não vai dar certo. Você que tem que fazer dar certo. É você que faz dar certo. Se você não mudar, peraí, eu vou mudar por você. Eu vou mudar o que eu preciso mudar. Porque quando a gente muda, Valéria, Adriane e mais, o outro vai mudar muita coisa. Quando eu começo a mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de ver o outro, o meu jeito de me expressar, a forma com que eu trato ele começa a mudar também a forma que trata, a forma de enxergar. Até o ponto de você ouvir e dizer, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu estou fazendo? Que tudo que eu faço, essa mulher ou esse homem, pode ser, a gente pode estar falando aí com um homem também, que tudo que eu faço, essa pessoa, ela só me trata bem. É claro que você vai receber um bem também, não tem como. Então, felicidade, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a felicidade que Deus prepara para o casamento é muito diferente do que o mundo está dizendo para você. É verdade. E a questão de decepção, todos nós temos, né? Você falando a questão de Adão e Eva, eu me lembrei de Isaac e Rebeca. Sim. Né? Que Isaac, ele era um solteirão, né? Vivia muito bem na casa dos pais, ia herdar tudo ali. Né? E o pai dele viu que ele precisava de uma esposa, de uma companheira, e foi atrás. E quando encontrou, né, a história é muito linda, né? Se tá em Gênesis, né? E quem quiser ver depois pode ver que foi toda uma preparação para achar a Rebeca. E quando ela veio, né? Quando ela veio para o encontro dele, e ele viu, né, aquela curiosidade todinha, e ele amou Rebeca só em ver. Né, e trouxe ela e amou, a Bíblia diz isso, que é muito linda essa história, mas ela decepcionou muito ele.
lá na frente, né? Foi. Ou seja, se a gente for esperar para a felicidade, né, que venha do outro, como a gente está falando aqui esse tempo todo, não tem, porque todo mundo é falho, cada um tem essa dificuldade, né, de ser. A felicidade tem que vir de Deus mesmo. E na história, Isaac sempre esperou em Deus. Ele sempre teve os seus olhos voltados para Deus, né? A decepção foi grande, mas ao final, né, quando Rebeca faleceu, ele chorou muito. Ele tinha, o amor dele por ela era grande, mas ele não deixou de amar a Deus por causa disso e não deixou de ser feliz, né? Essa a questão, que a decepção nós temos e o outro, ele está lá para viver o jeito dele. A gente também tem as nossas falhas e temos dificuldades mesmo mas seguindo em frente, olhando, né, para aquele autor e consumador da nossa fé, a gente vai crescendo, a gente vai voltando nossa mente, nosso coração para nossa casa, né, trazer a felicidade para nossa casa e voltado para Deus. E complementando, eu estava vendo que uma das coisas importantes que a gente tem que entender dentro de nós é que Deus, Ele criou você, Ele me criou, Ele criou você. Né? Então, se Deus nos criou, Ele criou da gente de uma maneira especial. E Ele nos ama. Então, se Ele nos ama, por que é que eu tenho que esperar o amor do outro para eu ser feliz? Se eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que ser feliz, porque Deus, Ele me ama. E a minha alegria, a minha felicidade tem que estar baseada no Senhor. Por quê? Porque se a gente for basear nas outras pessoas, a gente está sujeito a sofrer muito. Por quê? Primeiro, nós somos mortais. Você já imaginou uma pessoa que é dependente de outro? Tem muito casamento que a mulher fica dependente do homem, ou o homem fica dependente emocional da mulher. E quando um vai embora, a vida está destruída. Então a gente tem que ser dependente do Senhor. Quando há uma separação, há uma traição, as pessoas às vezes morrem, se acabam. Por quê? Porque eu estou esperando no outro. A minha felicidade no outro. Então eu tenho que esperar onde? Eu tenho que esperar em Deus. E entender que eu tenho que gostar de mim com as minhas dificuldades, com as minhas falhas, com os meus defeitos. Porque todo mundo tem, não é? É muito importante isso, porque às vezes a gente fica olhando para os nossos defeitos, as nossas falhas e começa a não gostar da gente. A se achar inferior. Ai, porque eu sou assim. Ai, porque eu sou assim. Não, a gente tem que estar sempre olhando para os nossos defeitos, as nossas falhas. Mas para quê? Para a gente melhorar, para a gente ver onde é que eu posso ser melhor, né, a cada dia. Porque Deus, Ele entende que por sermos seres humanos, somos falhos, né? Então isso é muito importante quando a gente descobre isso, porque a gente vai procurar entender o nosso parceiro, ou o homem entender a mulher, como ela é, com as suas dificuldades, com as suas... Tem gente que já diz assim, eu já sei como ela é. Pronto, eu já sei como meu marido é. Tem coisa que eu digo assim, pronto, essa cara eu já sei. Sei que tá, né? Aí eu já vou aprender a lidar com aquilo, não fico perguntando, por que você tá com essa cara? Ai, muda essa cara? Ai, não sei o quê, porque aí é que o negócio vai inflamando mais. É isso, gente. Eu vejo que nós estamos aqui com um tempo bem corrido, falta muito pouco tempo, mas já nós estaremos aqui de volta falando para você sobre esse tema maravilhoso. Você casou para ser feliz? Eu quero que você não saia daí, chame sua família, chame seu marido, chame sua esposa e traz ele para assistir esse programa que nós estamos celebrando hoje, o Dia dos Namorados. Então chama ele e assiste com toda a família. Já estaremos de volta no segundo bloco. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta, que bom que você está aí, que bom que nos esperou. Nós estamos falando sobre você casou para ser feliz? E aí, assiste aí, se você não viu a primeira parte, a gente coloca esse programa no canal também no YouTube, Mulheres de Fé em Ação, e você vai ver quantas coisas maravilhosas a gente já falou no primeiro bloco. E é isso que a gente estava falando aqui. A gente não casou somente para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, né? E eu vejo assim, meninas, que muitas vezes a gente vê as pessoas falando lá fora, se não der certo, casamento. Foi você casou e se não der certo, separe. Você precisa fazer com que dê certo. Nós precisamos fazer com que os nossos casamentos deem certo. O que é que você tem feito para que o seu casamento dê certo? Será que a gente não está relaxando, deixando de lado, muitas vezes até desprezando o outro, a vontade do outro? Não tem que ser só a minha vontade, tem que ser só o que eu quero. Só eu escolho os restaurantes, só eu escolho o que é que deve colocar na casa, só eu escolho a cor do sofá, só eu escolho. Não, o casamento são duas pessoas e os dois, o Senhor disse que tem que se tornar em um. Então você tem que procurar fazer com que dê certo esse casamento, deixando o outro também decidir, deixando o outro também dar a direção e fazendo os combinados, não é, Valéria? Muito importante. Combinando as coisas e fazendo com que essa relação funcione. É você que faz com que dê certo. Até porque às vezes, sabe, não tem relacionamento que sempre, por exemplo, o homem está dizendo, vamos sair para jantar fora, diga aí, minha filha, o restaurante. Aí você está sempre dizendo, né? Está sempre dizendo. Você tem que chegar e dizer, não, meu filho, hoje é você quem vai resolver isso. Diga você onde é que você quer ir, escolha aí um lugar para você ir, me faça uma surpresa. Então, assim, porque muitas vezes o homem acha, às vezes, que não, eu escolho, ela Não pode tem não gostar, opinião, não tem opinião. Então, você está mostrando a ele... Não vai vale, funcionar, não né? funciona, né? Então você está mostrando a ele que o quê? Que a opinião dele é importante para você. E isso ajuda muito a ele a se sentir bem. Você está fazendo ele feliz fazendo isso. Às vezes são mínimas coisas que a gente está fazendo o outro feliz. São detalhes, né? O relacionamento é detalhes. A gente não conhece quem é a pessoa no real. No dia a dia que você vai entendendo, conhecendo, sabendo o que ele gosta, o que ela gosta. E assim que vai falando. Mas quando a gente entra num relacionamento, aí passa o tempo, vai passando o ano, vai relaxando. Ah, não sei, não gosto. Aí nós, no começo do programa, nós falamos sobre o Dia dos Namorados. Não está no Dia dos Namorados, né? Já passou, porque é o dia 12, né? Só que, por que não celebrar sempre? Não só no Dia dos Namorados. Né? Por que você não preparar uma mesa assim linda assim, para o seu amor, né? E ele chegar até ela surpresa, ter uma coisa boa. Por que ele não preparar uma coisa boa para ela? Vai no restaurante, vai lá, prepara tudo, peça para os garçons arrumarem uma coisa. São detalhes, coisinhas lindas, que isso vai enchendo o coração. E a mulher, ela precisa desses mimos, dessas coisinhas para encher o coração. E quanto mais ela se enche, mais ela transborda, ela dá. Né? Isso eu estou falando para o homem, mas também a mulher precisa ter essa forma de ser também, de entender o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer. Essa questão que Valéria falou sobre escolher o restaurante é importante, né? Também deixar ele escolher, não ficar, vixe, comer isso, vamos comer isso aí, eu não gosto disso, você sabe que eu não gosto, isso é aquela reclamação. Aí normalmente ele... então escolhe você, aí perde aquele encanto, aquelas coisas que o dia a dia faz com que a gente fica mais monótono, porque é pagar a conta, é menino para a escola, tudo isso vai tirando aquele encanto que quando era namorado.
né? Quando a gente era namorada, chegava lá, a namorada já tá toda toda arrumadinha, toda bonitinha, toda cheirosa, né? Ele também todo bonito, né? Mas no dia a dia não é isso, a gente sabe, né? Então Não é pode buscar perder. isso, né? E Trazer isso para o casamento novamente, ver o que brilhava o olho naquele tempo. E eu vejo, Valéria, Maísa, desculpe, que muitas vezes a gente não consegue, tem muitas mulheres que não conseguem expressar esse amor, esse cuidado, porque foi machucada. Ela sofreu uma decepção, talvez uma traição, e isso deixou nela feridas e mágoas. E ela quer, mas ela não consegue fazer um jantar para o seu marido, ela não consegue deixar ele escolher o restaurante, ela não consegue porque ela está agindo de uma maneira automática por causa de uma raiz de amargura que ficou lá no coração. E aí nós temos uma palavra para você hoje. Você precisa se libertar disso. Você precisa pedir a Deus para lhe libertar, para curar essa ferida, porque esse amor, ele está aí, ele não saiu. Eu vejo que tem mulheres que elas continuam amando, tem homens que eles continuam amando, mas o tratamento é diferente de quando conheceu o outro. Por que isso mudou? Aonde foi que isso mudou? Será que não foi naquele dia que você teve aquela grande decepção? Mas essa decepção, ela não pode prevalecer no seu casamento. Você precisa pedir a Deus que liberte você, que sare você, que cure você, porque a gente não consegue fazer isso, não é verdade, Valéria? Como Não é a gente verdade, falou, meninas? né, em 1 Coríntios Exatamente. 13, sobre o amor do tipo de Deus. Por isso que o amor, ele é bondoso, né? Ele é longânimo. Por quê? Porque o amor, na verdade, não é um sentimento. Porque se for um sentimento, você vai sempre olhar para os extremos. Isso. Você vai olhar para aquilo que te feriu um dia, para aquilo que você já passou. Você vai carregar uma coisa que a gente já teve outros programas anteriores, que a gente falou sobre largar os pesos. Porque nada que você coloca, é o que eu costumo dizer, peso só na academia, gente, para ganhar tonificação no músculo. Pra ficar bonita. Mas no casamento, todos os pesos têm que serem tirados. Por quê? Porque para não criar uma raiz de amargura. Então, um relacionamento saudável é um amor do tipo de Deus. E o que é o amor do tipo de Deus? Vai lá em 1 Coríntios 13, lê todos os dias para você ver que aquele é o amor que nós precisamos todos os dias exercer. E é exatamente esse amor que vai fazer, Adriane, com que você seja curada disso, né? Porque se não tiver amor nesse casamento, ele não vai prosperar. E eu acredito que o amor existe porque você casou. Então, como Maísa falou, aquele olhar, aquele brilho que começou no início dessa relação, por que brilhava tanto? Porque o amor estava ali, mas estava uma água limpa, cristalina, não tinha nenhuma decepção ainda. E aí, quando veio a decepção, você paralisou por causa dessa dor. E você precisa se libertar disso, porque Deus Deus quer que você seja livre disso. E, no entanto, que Deus fala sobre o perdão, né? Pra gente perdoar. Porque a gente, muitas vezes, tem pessoas que dizem assim, não, eu não perdoo nunca uma coisa dessa. Quer dizer, quem somos nós para dizer isso, né? Que eu não perdoo nunca. Porque, afinal de contas, você já imaginou, Jesus veio, morreu por nós naquela cruz. Quando você já parou para imaginar isso? Quando Jesus morreu naquela cruz por mim, por você. Só isso, morreu. Só isso aí, foi crucificado. Né? Naquela cruz, sofreu ardentemente. E por que eu e você não podemos perdoar se todos nós somos falhos? Porque muitas vezes, por exemplo, uma traição, é uma morte. Não. Pecado para a Bíblia são todas as coisas, tudo que é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Não. Mentir é pecado. Né? Mentir é pecado. Então, todos nós podemos errar. Agora, você não poder dar uma nova chance, você não poder entender essa dificuldade que aquela pessoa teve e ela está disposta a mudar, a ser transformada, aí você não consegue ajudar, porque você está sempre lembrando, porque tem mulher que está sempre lembrando. Você está pensando que eu esqueci? Eu não esqueci, não. Quando a Bíblia fala que a gente deve jogar lá no mar do esquecimento, ou seja, no esquecimento, Deus ele faz isso conosco. Agora é interessante, né? Vale ressaltar essa pergunta.
Aí quando a gente quer o perdão de Deus, né? Deus vai ter que Aí perdoar. a gente vai atrás desse Deus perdão, perdoa, é verdade. mas nós também É verdade, temos que ter verdade. esse sentimento igual de Deus, de perdoar, de ser longânimo, né? Inclusive eu queria até deixar 2 dicas de livro, né? Eu sou a mulher da dica, né? 2 dicas de livro, é um livro de Rick Renner que é totalmente pago. Você vai entender o que Jesus fez e o que nós precisamos fazer. E o outro é As 5 Linguagens do Amor. Eu acredito que você que está nos assistindo correria para uma livraria mais perto da sua casa e procuraria esse livro. Porque com certeza você vai entender a linguagem do amor do seu cônjuge. Porque é interessante você entender. Porque muitas vezes a gente fala, Maísa, Sandra e Valéria, que ama. Eu vivo dizendo a essa mulher que amo. Mas o jeito dela entender o seu amor é outra forma. É serviço, é você ajudando nos afazeres de casa. Ou então o tempo de qualidade, não é nem o tanto falar, mas é o tempo, é a ação, né? O tempo de qualidade. Então vai lá, adquira esse livro. Eu digo a você que estude você mesmo e deixe o seu cônjuge estudar também. Essa dica que você está dando, Adriane, é uma dica maravilhosa para quem, que eu estava pensando aqui, não, eu vou me separar. É muito fácil separar. Difícil é esse processo, é comprar um livro, é ler, é começar a ver como é que eu posso modificar a história, é investir nessa relação. As pessoas não estão querendo investir, estão querendo logo mudar para outra relação, achando que em outra relação, não, eu vou pegar um príncipe agora. Vou pegar uma princesa agora. Não mas tem se o problema for seu, né? Aí vai onde for, carrega. Então comece vai a investir, ter problema também. né? Você que dá com eu acho que não dá mais certo, eu quero. Não! Comece a investir na sua relação. Comece a investir, peça a Deus orientação, peça a Deus estratégia. Que você vai ver que você tem casais que por começar tudo de novo e de uma forma muito mais ardente até, querendo, o casamento vinho novo, né? Que vem depois é melhor do que o primeiro, Eu né? fiquei impressionada quando eu vi numa entrevista, Sandra, desculpa, numa entrevista quando a mulher disse assim, quando o meu relacionamento estiver numa crise, não, aí eu vou procurar melhorar, aí eu vou procurar realmente cuidar do meu casamento. Gente, como assim? Não é melhor você investir antes, né? Analisar isso aí, porque é tão fácil, gente. É comprar um livro, tem que investir entender o todo outro. dia, né? Casamento é investimento todo dia. Todo dia você está criando Cuidado, uma coisa, né? você está cuidando e aí... E não existe casamento perfeito, né? Às vezes a gente vai, olha e vê assim, por exemplo, você tá vendo a gente aqui, né? Todas elas aí estão falando de casamento, tá todo mundo bonito, estão vestindo aí numa loja, né, maravilhosa, que a gente quer dar aqui um alô para a loja da Gregory. Gregory Natal, vocês nos vestem aqui e nós ficamos muito elegantes, porque realmente é uma roupa linda. Mas vocês veem assim, dizem, elas estão muito bonitas, falando de casamento, todo mundo alegre, mas a gente tem problema, talvez a gente tenha enfrentado hoje um problema, uma dificuldade, e estamos aqui. Mas para você saber que casamento não é perfeição, não existe perfeição no casamento. O casamento, ele é trabalhoso. Eu sempre, né? Tanto é trabalho, família é trabalhoso. Uma vez eu vi um pastor falar, Valéria, Maísa e Adriane, o pastor falar que família é choro, né? A gente vai chorar, porque não é fácil você construir uma família, não é fácil construir um casamento. Casamento é uma construção, começa os dois ali, fresquinho, né? Sem problema, sem nada, mas aí depois vai vir a construção e é justamente aí onde a gente está falando. Você casou para quê? Para ser feliz? Fique sabendo hoje que você casou para fazer o outro feliz. Quando você faz o outro feliz, não é, Valéria? Não é, Adriana e Maísa? Essa alegria volta para você. Exatamente, Maísa. Então é isso. Que você beba dessa mensagem de hoje. Que você celebre o seu casamento e que seja feliz com o seu amor. Um beijo no seu coração. Terminamos o programa e até o próximo sábado, se Deus quiser. Para
todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.